Sejam bem-vindos. A live dessa noite vai ser muito interessante. Nós vamos discutir inteligência artificial e direitos autorais, um tema super importante. Estamos aguardando aí a nossa convidada. Olá, boa noite, Rafa. Olá, Betânia, tudo jóia? Tudo jóia. Seja muito bem-vinda ao Instituto de Direito Real. Queria muito agradecer, antes de mais nada, em nome do professor Fernando Bentes, em nome do Instituto de Direito Real, essa oportunidade de estar aqui hoje à noite com você. Um tema super importante, né, Rafaela? Um tema que está fomentando uma série de debates, uma série de lacunas na legislação e que eu acredito que seja uma área de trabalho interessante e importante, né, para a advocacia. Então, antes de eu te passar a palavra, deixa eu só fazer uma breve apresentação sobre você, para o pessoal que está assistindo a gente. Pessoal, a gente vai conversar essa noite com a Rafaela Moreira. Ela é advogada, especialista em advocacia empresarial pela PUC Minas e propriedade intelectual pela Escola Superior de Advocacia da OAB de São Paulo. Ela tem extensão em Innovative Project Management pela Akron University e advoga, né, no segmento de entretenimento e tecnologia. E essa noite a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre a inteligência artificial e os impactos da inteligência artificial sobre os direitos autorais. Você está com a palavra, Rafaela. Muito obrigada e boa noite. Betânia, primeira coisa, agradecer a vocês pelo convite, fico muito honrada, principalmente porque os dois foram meus professores da faculdade também, então retornar como colega é muito especial. E a gente tem debatido muito esse tema dentro dos especialistas e quem trabalha com direito autoral, porque afinal de contas, você já tinha uma certa crítica com relação ao ambiente atual, porque a lei de direitos autorais é de 98. Então, você não tem nenhuma previsão específica dentro desse ambiente de streaming. A gente fala que ela é bem pensada naquela coisa da escassez, né? Que você tinha cópia física. Então, ela segue essa lógica da escassez da cópia física e hoje é um fator que a gente não tem mais. A distribuição é ampla, você não tem um limite. E aí, agora ainda tem essa questão como é que entra a inteligência artificial, como fica o direito do autor que tem as suas obras utilizadas para alimentar a plataforma, como é que ficam os direitos de exploração com relação aos resultados. Então, a gente tem não só uma questão ética, mas agora como se aplica a lei, né? Que é uma lei que está defasada, né, Rafaela? Eu acho que para a gente começar a conversar sobre o assunto, vamos explicar um pouquinho para o pessoal exatamente o que são os direitos autorais, né? O que envolve aí os direitos autorais, para o pessoal que está nos ouvindo aí. Ah, legal. É porque é uma área que nem a gente que já está na prática, né? Vamos Exato, voltar ao básico, um passo atrás, né? exatamente. O direito autoral é uma coisa. A gente pode definir assim, de uma maneira geral como os direitos de utilização e titularidade sobre uma obra que é, com base na lei, uma coisa que vem do espírito de criação humano. Então, você demanda uma pessoa para criar uma obra. Essa obra tem que ter um certo nível de originalidade para que ela receba ali uma lista de direitos previstos pela legislação de direito autoral. Então, acho que o que tem de mais importante para vocês saberem, antes de entrar no tema da inteligência artificial especificamente, é que quando você é um autor, você tem uma gama de direitos que se relaciona com a perspectiva moral e uma gama com a perspectiva patrimonial. Por quê? O Brasil faz parte de um acordo que se chama Tratado de Berna, e ali se imputou um conhecimento de que essa parte moral está ligada à dignidade da pessoa. Então, a obra é parte da dignidade desse autor. Ele tem um sentimento de paternidade com relação a ela. Então, a gente entende que isso dá uma gama de direitos que fala de preservar a integridade da obra, você não sofrer alterações que possam macular a honra desse autor ou dessa obra, que é o que a gente vê, por exemplo, quando tem a utilização em campanha política, que as pessoas mudam e usam em contextos que o autor não concorda. Então, isso fere a parte moral do autor. Esse direito de você ter a sua autoria
vinculada. Então, a gente vê, por exemplo, veículos de comunicação que publicam fotos e não falam quem é o fotógrafo. Isso é uma infração ao direito moral do autor. E tem a questão patrimonial também, porque não deixa de ser um bem. E aí tem lá específico na lei que o autor tem exclusividade de usar, fruir e dispor. Então, para você fazer uma reprodução, para você adaptar, para traduzir, todas essas coisas são direitos patrimoniais do autor. E aí, a discussão, inteligência artificial é um uso, fere essa perspectiva patrimonial quando usa, porque a plataforma é paga, e aí a desenvolvedora está ganhando em cima, então isso é uma lesão, ela está fazendo uma utilização do direito patrimonial do autor. Então, o que dá para se definir de uma forma geral do que é o direito autoral é essa gama de atribuições que o autor tem por ele ter feito aquela obra. E aí, assim, diante dessa explicação, né, diante desse conceito de direitos autorais, uma primeira pergunta, né? Seria possível a inteligência artificial ser autora de uma obra? Né? Assim, ela tem condição de criar com a originalidade que a lei exige como suficiente? Ou isso seria um atributo da pessoa humana, né? Como é que fica essa situação? Isso era uma discussão muito quente há uns meses, uns anos atrás, porque ela que fez, ela é titular. Mas pelo menos no Brasil, a lei é clara em falar que tem que ser uma pessoa humana. Então, a inteligência artificial, a ferramenta em si, não tem direito, não tem como ela ter. Igual você atribui direito a um animal, a um pincel, por ele ter sido um instrumento, a uma máquina fotográfica. Então, isso não, a gente entende que não é uma coisa possível. É claro que eu estou falando, tudo que eu estou falando tem o prazo de validade hoje, porque tem projeto de lei, está tudo caminhando, a gente não tem uma definição clara ainda, mas com o acervo legal, jurisprudencial, doutrinário que a gente tem, a inteligência artificial enquanto plataforma ou o desenvolvedor não tem direito autoral com relação ao resultado. Isso é claro. Então, quem teria direito com relação ao resultado? Seria do usuário esse direito? Fica nessa. Porque foi bom você ter invocado essa palavra da originalidade, porque hoje a gente tem visto a doutrina, porque falta jurisprudência ainda, a gente ainda não tem estabelecido isso, mas a doutrina tem caminhado muito no sentido de talvez você tenha direito se você colocou originalidade suficiente naquela obra. Então, porque a comparação é a seguinte: se eu, Rafaela, chego no chat GPT hoje, coloco lá, eu quero uma obra, eu quero um quadro impressionista do pôr do sol, do Pão de Açúcar do Rio de Janeiro. Ela vai me entregar um resultado com base no conhecimento e aonde ela foi alimentada. Então, é claro que a ferramenta não tem subjetividade, mas, de certa forma, foi ela quem escolheu o resultado. Eu dei orientações gerais, eu não falei cada detalhe do que eu queria. Então, se entende que esse resultado é domínio público. Porque, afinal de contas, se a plataforma não tem titularidade e eu não interferi o suficiente, eu dei só a ideia, e ideia não tem proteção, essa obra está em domínio público. Ninguém tem direito sobre ela. Só que o que a gente tem visto hoje é pessoas utilizando a plataforma para resultados onde elas controlam os mínimos detalhes. Eu não sei se você chegou a ver os vídeos da Marisa Maio. Você viu? Não. Foi um rapaz que ele tem até uma... Ele tem um programa que ele usa personagens de The Sims, aí ele dubla, é coisa de comédia, é um conteúdo muito legal. E ele utilizou a inteligência artificial nova do Google para fazer meio que um programa de auditório. Então é como se fosse uma Ana Maria Braga que chama Marisa Maio. Só que foi muito engraçado e muito real. Eu mesma, quando bati o olho a primeira vez, fiquei assim, gente, isso é uma sátira? Como é que foi feito, né? Porque é muito crível e ele controlou cada detalhe. Porque uma coisa é você falar assim, quero um programa de auditório que vai fazer a piada tal. A plataforma vai entregar qualquer coisa. Ele deu um relato que ele escolheu cada detalhe. Ele escolheu a roupa da personagem, ele escolheu o auditório, ele escolheu a movimentação, ele escolheu tudo, as reações, cada milímetrozinho ali foi colocado. Então, não foi um resultado da plataforma, foi um resultado que ele pediu e ele maestrou. A mesma coisa, eu tenho um parceiro que ele é um artista incrível e ele estuda
Ele traz uma perspectiva de ancestralidade negra utilizando a inteligência artificial para falar de um passado que não existiu, Uhum. um passado que não foi interrompido. E aí ele contou que ele escolhe até o tom da luz das fotos. Então, assim, a foto vai ter um sol de 4:38, um cenário que vai ter uma palmeira, enfim, cada detalhe é conduzido por ele. Não sobrou, então, espaço para a escolha da inteligência artificial. A plataforma entregou um resultado que ele orquestrou. É Entendi. como se fosse uma fotografia. Aí, nesse caso, pode ser que haja o reconhecimento de direito autoral para essa pessoa. Não teria domínio público, mas aí Não. você não tem legislação falando sobre isso. Você vai ter jurisprudência, é isso? Você teria É, é que ir para um. o caso concreto. Se alguém É, utiliza essa obra, por exemplo, né, desse parceiro que você mencionou, e aí ele vai ter que ingressar em juízo, e em juízo ele vai ter que provar os prompts que ele utilizou e todo o nível de detalhamento para é, poder conseguir um reconhecimento judicial dos direitos autorais. Isso não é algo que vem automático pela é. legislação. Na verdade, porque o direito autoral não precisa de registro nenhum. Então, eu acho que ele faria isso em uma forma mais de garantia, tipo, talvez de uma coisa mais, uma coisa declaratória, ou até quando ele viu alguém utilizando, aí ele quer, não, eu entendo o risco e vou partir para o judicial, porque eu acho que vai haver reconhecimento e aí, isso é uma possibilidade, mas é uma lacuna. Você não tem clareza com relação a isso. É uma construção doutrinária que parte do princípio da interferência da pessoa naquele resultado. Então, fazendo uma analogia com fotografia, quem tirou foi a máquina, mas quem escolheu foi o fotógrafo. Então, Uhum. se para o fotógrafo tem o direito autoral, para a pessoa que utilizou a inteligência artificial nos mínimos detalhes, faz sentido que ela tenha o direito também. Mas vai ser uma coisa que a gente vai ter que ver o resultado depois na prática. Se vai haver esse reconhecimento, se vai vir alguma legislação declarando realmente que ó, quem faz o prompt nos mínimos detalhes. Mas vai ser até difícil sair da subjetividade de o que são mínimos detalhes. Existe um mínimo. Isso, é. E assim, o desenvolvedor, a plataforma, não tem nenhum direito em relação à produção final, né? A imagem, ao vídeo, nenhum direito, afinal de contas, né? Existe também todo um gasto, né? É. Feito pela plataforma, todo um empenho do desenvolvedor para que aquele produto final fosse possível. Uhum. Eles podem reivindicar algum direito em cima do resultado final? Como é que é isso hoje na legislação? Como é que é isso na jurisprudência? Objetivamente, não tem. Uhum. Porque dentro das leituras que a gente tem hoje, não tem. Mas, por meio dos termos e condições, eles tentam. Eles falam que, Ah, entendi. você aqui declara que a gente pode utilizar para qualquer fim, etc. Cada plataforma tem o seu. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, eu falei do direito moral de autor. Esse direito é irrenunciável. Uhum. Então, a plataforma pode colocar o que ela quiser ali nos termos e condições, que se a gente caminhar para uma jurisprudência que reconhece a autoria da pessoa, se ela fizer um prompt muito completo, que adianta? Estou dispondo uma coisa que não poderia dispor. Então, esse termo e condição é até nulo. Não teria o que se falar. E aí não teria nenhuma diferença, por exemplo, entre uma plataforma gratuita e uma paga. Porque, né, eu Pelos tô... termos e condições, provavelmente. E aí os termos e condições eles passam a ter primazia em relação à legislação, em virtude da lacuna legislativa. Como é que fica isso? Uma curiosidade que eu tenho. A gente usa muita plataforma que é internacional, né? Assim, Uhum. então, os termos e condições também tem como base a legislação que não é a legislação brasileira, a Uhum. legislação, né, do Uhum. país de origem daquela plataforma. Aí você vai lá, né, tipo assim, você quase que entrega a sua vida no aceito, né? Porque, vamos combinar, né, Rafael? A gente rola aquilo, ninguém lê É. termos e Ai, não condições. concordou, não usa, mas eu não vou usar. Exato, e assim, não concordou, você vai ler aquilo ali, quem lê? Né, É. assim, deveria, né? Assim, conversando com você agora, então, assim, chega a dar um frio na barriga, porque você pode estar É. entregando, sei lá, um direito patrimonial ali. Uhum.
para Pois aquela é. plataforma. E aí, como é que fica essa situação Eu me com relação preocupo à muito. legislação? Eu me preocupo mais até com questões de. Tá muito na moda. Joga na inteligência artificial e você vai ter você na versão Estúdio Ghibli, você, versão mais velha, seus Uhum. filhos, foto como seriam seus filhos, etc. E se está lá nos termos e condições que eles podem fazer qualquer coisa com o material que você imputa na plataforma, então é a foto do seu rosto. Fato. Nossa, eu nem tinha pensado nisso. Pois é. De criança, nossa. Assim, eu não ouso cravar nada porque é uma questão de direito internacional. E aí, sob pena de eu falar alguma coisa errada, eu não vou me arriscar. Mas, pelo cumprimento das obrigações em território brasileiro, eu entendo que tem uma protetividade considerável até. Por uma questão de, igual eu falei, o direito de imagem. Se você for trazer para a realidade brasileira, tá, uma coisa indisponível. Então, por mais que esteja nos termos e condições, existe uma proteção constitucional para a Sim, pessoa. E aí tem todos esses pontos que dá para você conversar. Mas é uma coisa que, querendo ou não, está fora do nosso controle, né? sim, Aí é. vem É, discussão da STJ sobre STF, sobre regulamentação de redes sociais. É uma coisa que a gente está realmente caminhando e eu pessoalmente entendo como necessário, porque é um poder muito grande de informação, são muitos direitos envolvidos, então a regulamentação acho que é um caminho muito importante. e aí eu acho que você tem razão. Mesmo que os termos de condições, né, venham com base na legislação de um outro país, se eles se chocarem com a nossa Uhum, legislação, obviamente que o judiciário vai acabar intervindo para não deixar esse tipo de situação uhum, acontecer. Você falou essa questão do direito de imagem, eu fiquei pensando aqui agora, até na prática de crime, né? sim. Utilizando inteligência artificial, eu posso pegar uma foto, sei lá, de uma pessoa com roupa e mandar a inteligência artificial tirar a roupa daquela pessoa e divulgar aquela imagem. Qual seria a Uhum, responsabilidade da plataforma uhum, por isso, né? E aí, com base na nossa legislação, uhum. eles devem até ter algum tipo de proteção com relação a isso, não? Às vezes, assim, impedir que isso seja feito através da inteligência artificial, ou é meio terra de ninguém? Você consegue fazer de tudo na inteligência artificial? Eu te pergunto isso porque eu te confesso, a gente já até conversou sobre isso em outras Aham. ocasiões. Eu sou completamente analógica. Eu não utilizo praticamente nada Sim. de inteligência artificial. Não vou dizer que nada, porque hoje até sem querer a gente utiliza, né? É, Você vai fazer uma pesquisa no Google, você já está utilizando ali é, a inteligência artificial. Então, acho que a gente não tem como nem fugir é. E ele adora dessa. errar, né? O que me dá raiva é isso, ele adora errar também. Isso é. Quando a gente. Porque também, assim, ele sai rastreando tudo que está na internet, né, Rafaela? Uhum. Eles não têm uma base de dados específica. Tem É uma muita coisa varredura errada na geral, não é? internet. A inteligência artificial vai ter que saber distinguir o que está certo e o que está errado. E aí uma pergunta assim, mais de curiosa. Olhando para uma obra produzida através de inteligência artificial, seja um vídeo, uma imagem, enfim, um texto, você conseguiria diferenciar uma criação humana de uma criação algorítmica? Ou ela se aproxima tanto ao ponto de não ser possível fazer essa diferenciação? Você acha que alguém com um olhar clínico seria capaz de fazer essa diferenciação? Eu acho que sim, porque a gente estava tendo uma discussão muito grande, inclusive no LinkedIn, umas semanas atrás, de as pessoas falando assim: gente, tirem o travessão dos textos de vocês, porque tá um mico, tá todo mundo vendo que é do chat GPT. O chat GPT tem um estilo de escrita quando você Uhum. não orienta ele do tom que você quer, da voz, do público e tal. Então, quando você está treinado e quando você tem contato com a plataforma, com esse tipo de criação, dá para sentir um pouquinho. Mas, por outro lado, eu já vi pessoas declarando que jogaram os próprios textos que elas escreveram em ferramentas de verificação se teve uso de inteligência artificial ou não. E essa plataforma fala: isso aqui teve 93% de uso de inteligência artificial. E a pessoa fez analógica, no computador, mas analógica Aham. ainda, né? Ela fez totalmente o texto. É. Então, olha como que tá um pouco. É nebuloso. Porque ainda que você
tem um olhar treinado, às vezes passa, às vezes acho que é e não é. E antigamente, né, 2 anos atrás, a inteligência artificial parece que não conseguia colocar dedo nas pessoas direito. Então, sempre a pessoa tinha dedo junto, um dedo a mais. Saiu umas coisas meio bizarras. Que hoje em dia se superou, tem poucas falhas. Então, eu acho que uma pessoa que não tem tanto contato não veria fácil, que é a inteligência artificial. E a Uhum. tendência é só aprimorar. Sim. E aí você colocou, você falou rapidamente sobre isso, eu gostaria que você falasse um pouco melhor. Aham. É possível registrar uma obra criada por inteligência artificial no Brasil? Como é que fica essa situação? Acaba que quando você tem alguma coisa que está querendo registrar, questão de direito autoral, não se demanda registro. Então, diferente do registro de marca, você criou, é seu, tem Uhum, direito autoral. Claro, se cumprir os uhum, requisitos, né, de originalidade relativa, etc. Mas não se demanda uma formalização. E a partir disso, a obra por inteligência artificial, já que ela tem direito ou não, né? Ainda está nessa zona cinzenta. Então não demandaria um registro. As pessoas registram porque faz sentido você criar um marco, uma anterioridade, né? Por exemplo, antigamente se fazia muito de mandar carta para você mesmo, que aí tinha a data. Hoje tem meios melhores que são registrar em blockchain, mandar para o cartório, eu ainda gosto, porque o cartório tem aquela coisa da fé pública. E aí são métodos que a gente usa para conseguir essa data de registro de anterioridade, né? A uhum. obra por inteligência artificial é a mesma é a mesma coisa que as outras, não demanda esse registro, mas é bom de ser feito. E, inclusive, como tem essa questão da dúvida sobre a autoria e os direitos envolvidos, registrar o processo, como o processo de criação e de alteração, né? O prompt e tudo mais. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, para você ter um registro. Ficou mudo. Ficou mudo, mas agora voltou. Tinha alguém me ligando, mas eu já recusei aqui. Aham, Para você ter registro nos Estados Unidos, como é um regime diferente, é um regime de copyright, tem que fazer um registro. Para você ter a gama completa, né? Tem que fazer um registro no escritório de copyright. uhum. Uma pessoa tentou registrar uma obra por inteligência artificial e foi negado. Então, lá, acho que era 2023, se não me engano, teve essa conclusão, né? Obra por inteligência artificial não tem copyright, não tem direito. Então, ponto. Só que, recentemente, esse mesmo escritório aceitou o registro de uma obra, ou seja, reconheceu os direitos dessa obra feita por inteligência artificial, mas porque esse autor registrou as alterações que ele fez. Ele registrou o Uhum. processo e teve 35 alterações nesse resultado. Então, teve uma coisa substancial, uma interferência substancial dele. A partir disso, foi reconhecido o direito, foi reconhecida a autoria dele. Então, trazendo para o Brasil, em que pese você não precisar de registro, como é uma situação especial que você nem sabe se você vai ter ou não, é bom registrar esse processo de autoria. Então, para quem advoga, para clientes que fazem uso de inteligência artificial e tudo mais, é uma recomendação importantíssima. E se registre, mesmo não É, havendo essa registre o obrigatoriedade processo e pela o legislação. resultado. Entendi. É uma dica importantíssima. É. E quem advoga na área de propriedade intelectual e direitos autorais, está tendo muita demanda na via judicial ou a demanda administrativa ainda é a maior, né? Como é que o judiciário está reagindo a todas essas questões ligadas aos direitos autorais? Porque eu não sei, e aí realmente não é minha área de atuação, mas não sei se a gente tem um judiciário preparado para lidar com essas questões de inteligência artificial e direitos autorais, né? A gente tem tido dificuldade com o uso da inteligência artificial nas próprias peças processuais, né? Essa semana mesmo nós tivemos uma notícia aí de um advogado que foi multado, né? Uhum, Porque a IA criou jurisprudência enfim, e ele juntou isso na petição, né? uhum. E foi multado em virtude dessa situação. Então, assim, quer dizer, como é que o judiciário está lidando com essa situação da inteligência artificial e os direitos autorais?
em que sentido vem a jurisprudência? Protegendo o usuário ou considerando que as obras são de domínio público com base na nossa legislação atual? Como é que está Uhum. isso na jurisprudência? Isso é perigosíssimo, inclusive eu até comentei com você que eu mesma estava procurando jurisprudência para um caso, não tem nem a ver com inteligência artificial, era questão de conflito de marca. E o ChatGPT me deu uma jurisprudência tão perfeita, que eu falei assim: nossa, tá bom demais para ser verdade, É, vou né? conferir. E ela Encaixa, não né? existia, ela não existia, gente. Muito cuidado com isso, é muito bom para trazer uma outra perspectiva. Você bota a peça, fala, me traga argumentos, enfim, ele traz ideias, né? Ou reforça o que você já tinha pensado, mas assim, confiar plenamente na ferramenta não dá, ainda, pelo menos. E aí, eu pelo menos até hoje não vi nenhum resultado de jurisprudência com relação a direitos autorais e inteligência artificial. A gente tem processos, mas em outros países com relação a, por exemplo, plataformas, a Get Images processando uma inteligência artificial que se chama Stability, porque utilizou o acervo das fotografias da Get Images para alimentar essa inteligência artificial, tanto que tinham resultados que estavam saindo com a marca d'água da Get Images, sem a pessoa Nossa. pedir. Então alimentou tanto que a plataforma entendeu que aquilo ali era um elemento Uhum. qualquer. E esse, se não me engano, ele estava para julgamento agora em julho, vai ser meio que um precedente, então é uma coisa super importante. E aqui no Brasil eu não tive notícia ainda de julgado nesse sentido, mas saiu recentemente um muito interessante sobre responsabilidade civil, na verdade, de uma plataforma que estava vinculando, se não me engano, é a Gemini do Google mesmo, que estava vinculando o nome de um empresário a uma bet. Então, para ele, isso é uma causa de. Estava ferindo a honra dele, a imagem dele de uma maneira grande, porque querendo ou não, tem essas coisas de esquemas e bet, já é uma coisa tão moralmente questionável. E Uhum. aí ele processou a plataforma e venceu em primeira instância. Foi reconhecida a responsabilidade da plataforma por dano à imagem daquela pessoa. Então, achei muito legal esse resultado. Eu estava lendo também uma reportagem sobre, eu não vou saber te dizer o nome da empresa, mas com a Disney, né? Uma discussão com relação à imagem também dos personagens da Disney, porque às vezes você joga, por exemplo, ali, imagem de um super-herói, super genérico, assim, Aham, e aí já aparece lá o Homem-Aranha, né? E assim, aham. e aí como é que fica a questão dos direitos autorais? Porque essas plataformas de inteligência artificial também, se não tomarem cuidado, elas vão sofrer indenizações milionárias, né? Assim, em virtude de uso de imagens que já estão protegidas pelos direitos autorais, uso de texto, né? É, Também me parece que tem uma do New York Times, né? Uma sim, ação tem sim. milionária aí do Tem. New York Times por conta disso. Tem veículo jornalístico agora, saiu, acho que se não me engano, hoje ou ontem saiu uma reportagem falando sobre que os veículos de comunicação, né, de mídia, pegam as reportagens uns dos outros e saem publicando com o uso de inteligência artificial para burlar o direito autoral, né, transforma aquilo em outra coisa, aí agora o Uhum. resultado é de domínio público e não existe direito autoral sobre investigação, sobre fatos. Então, olha o conflito, olha o choque que está dando entre tantos players, entre tantas pessoas envolvidas, né? Isso que você falou da Disney, se não me engano, a Disney entrou com um processo contra uma Isso. plataforma, é recente. E agora, né? Exatamente, eu li essa notícia de que a Disney havia ingressado em juízo mesmo para discutir, É. porque assim, ela gasta milhões, né, para a produção daquele Uhum, material, e aí vai ser utilizado, uhum. transformado, e aí vai ser de domínio público. E aí eu ia até te perguntar isso, assim, se eu pego uma imagem, por exemplo, uma imagem que já existe, eu subo essa imagem para a plataforma, e aí eu Uhum, faço uma série de modificações nessa imagem. Haveria aí alguma infração aos direitos autorais? uhum. Esse ponto é interessante porque, na prática, a gente também parte desse princípio que tudo a gente absorve, a gente está partindo de algum ponto, né? Porque ninguém consegue criar uma coisa do Do zero. zero. Você está juntando todas as referências que você tem na sua história, né? Então, coisas que já existem que são de outras pessoas. A partir disso, existe esse conceito da originalidade relativa.
Uma obra que tem proteção é uma obra que tem originalidade relativa, porque ninguém parte do zero. Então, é um aglomerado de referências, mas que tem que ter um distanciamento de coisas que já existem. Então, você partir do desenho de alguém, pessoalmente, não é um problema. Enquanto aquilo é seu, você não está explorando, você não está dando mais nenhum uso para aquilo. E aí, se você transformar tanto a ponto de ter uma originalidade relativa, aquilo passa a ser seu. Então, assim, eu não posso olhar para o seu e saber que veio do outro. Uhum. Ah, se eu souber, pode ser que você não tenha cumprido esse requisito da originalidade relativa. Agora, se tem, e você aglomerou, eu comecei a desenhar em cima de um desenho que eu peguei dele, mas eu modifiquei tanto a ponto que não é dele mais. Aí sim, não tem, pode ser que não tenha um problema, porque se tornou uma obra nova. Mas se é Uhum. uma coisa que ainda dá para ver que tá com aquele link da outra pessoa, que não é uma mera ideia, aí já é uma infração. Entendi. É tudo assim vai ficar a cargo do caso concreto, né? Da Exato. análise do caso concreto. Porque isso que você falou é um ponto muito importante, eu acho, que quando o assunto é direitos autorais. Nada é criado do zero. Às vezes, por exemplo, alguém inicia um estilo musical e vem um outro com base naquele estilo musical e faz canções que vão fazer muito mais sucesso do que aquele primeiro lá, onde, né, de fato, É. originou E ele fica aquele estilo. chateado. E aí a pessoa vai ficar chateada, mas realmente é. E aí entra uma questão até que eu acho interessante de discutir em relação à inteligência artificial, porque você tocou num ponto que eu acho fundamental, assim, se eu estou falando de criação de arte, né? Uhum, Nós, seres humanos também, não criamos a nossa arte a partir do zero, uhum, né? Quem estuda história da arte sabe disso, existem estudos, você, né, você estuda os seus antecessores, uhum, você se identifica com determinado gênero, né, seja gênero musical, seja gênero textual, e a partir dali você começa a produzir. E uhum. a IA também faz isso, certo? A questão do Sim. treinamento, Uhum. né? E aí eu queria que você me falasse um pouco mais sobre essa questão, né? Como é que fica os direitos autorais com relação ao uso das obras, né, para o Uhum. treinamento assim da Uhum. inteligência artificial? Ela vai criar essa linguagem a partir É. de um treinamento, não é isso? Pois é, esse ponto é super polêmico, polêmico demais. Acho que é um dos mais relevantes nessa discussão toda, porque, como eu falei no início, né, tem dois lados que têm argumentos muito fortes, então escolha o seu. Cada pessoa olha com Tem o seu. divergência sobre esse assunto? É, sim, total, porque os dois fazem sentido. E aí a gente ainda não tem uma conclusão bem construída sobre algum dos dois. Porque ao mesmo tempo que você tem lá o que eu falei, quando você tem direito autoral, você tem a gama moral e a gama patrimonial. Uhum. Quando você fala da gama patrimonial, é utilizar, fruir, dispor, tudo que vai ser feito com aquela obra depende da autorização do autor. E colocar, alimentar uma inteligência artificial com uma obra não é um uso? Então você tá. É uma infração, porque é um uso. E ainda é um uso comercial, né? Porque a alimentação para a pessoa, para a plataforma vender a assinatura, que entrega um resultado baseado numa obra que tem um titular, que no caso Uhum. não deu autorização. Só que quem é a favor de falar que isso não é uma infração a direito autoral se baseia nas exceções aos direitos autorais que estão na nossa lei. Nem todo uso de obra protegida é considerado infracionário. Tem lá, por exemplo, polêmico também porque entra nessa subjetividade. O uso de pequenos trechos que não interfiram na exploração do autor. O que é um pequeno trecho Uhum. e o que é interferir na exploração regular É do autor. verdade. São conceitos jurídicos indeterminados. Exatamente. E aí os dois aqui estão em colidência, porque realmente você treinar uma inteligência artificial que tem um mundo de obras alimentando, qual a relevância de uma? Ou do acervo de uma pessoa? Aquela pessoa não está sendo um uso direto, porque está ali só alimentando a plataforma. Então não é como se eu estivesse imprimindo uma obra de arte e vendendo e roubando a remuneração daquela pessoa. Mas ao mesmo tempo existem direitos do autor
que, para você exercer, demanda autorização dele. E alimentar a plataforma pode ser um deles. Por que não? É uma atividade remunerada, no final das contas. De uma pessoa não importa. Mas cada pessoa que está alimentando a plataforma é uma pessoa. E aí? É uma discussão que a gente ainda não tem um resultado muito claro. E na jurisprudência nós ainda não temos nada sobre o assunto. É uma briga de, por exemplo, autores do New York Times, é uma briga do George Martin, do Game of Thrones, porque esses roteiros, essas obras estão alimentando e eles estão vendo até a Teve substituição de até essa questão emprego. da greve dos roteiristas, né? Uhum. Por uma questão aí de até de Temos... garantia de próprio emprego, né? Porque realmente daqui a pouco a inteligência artificial ela vai retirar postos de É, trabalho nesse sentido. Você vai é. alimentando a inteligência artificial ali, treinando a inteligência artificial, e daqui a pouco ela está produzindo uma obra tão boa quanto, Desse ou autor que até melhor que a do próprio artista. ela já estudou tanto esse autor que ela vai Isso. substituir ele. Exato, porque ela já sabe os traços daquele autor, os traços de personalidade que ele imprime naquela obra, Uhum. a subjetividade envolvida dele ali. O próprio George Martin, ele tem as obras de Game of Thrones, ele tem vários livros e ele tá há milênios enrolando para lançar mais um livro. E fica todo mundo assim. A conclusão vai ser, não, vou pedir para inteligência artificial então, Criar. porque ele está se recusando. Meu Deus do céu, realmente isso pode trazer, assim, pode estar trazendo, né? Uhum. Grandes discussões aí, não só na seara jurídica, mas também na seara ética, né? Porque tira um pouco do romantismo Total. dos direitos autorais, assim, né? Da produção artística. Porque é bacana para a gente pensar que aquela obra foi criada e pensada por aquele artista e o Uhum. significado daquela obra para o artista. É. Não é uma coisa cuspida, é uma coisa que vem da história Isso, da pessoa. isso. O resultado transmite a história de alguém, as referências. É engraçado porque a gente falamos dessa coisa da originalidade e se você utilizar a obra de alguém, se basear nela, né? Quando uma pessoa tem muita referência, a gente não acha uma coisa maravilhosa, linda, que nossa, essa pessoa tem Sim. muita referência nela, conhece muita coisa, se baseia em muita coisa. Então, eu ainda sou muito adepta da obra humana. Uhum. Eu acho tão bonito perceber, assim, por exemplo, às vezes você escuta uma música e gosta muito dela, mas você não sabe a história por trás daquela música, Uhum. né? E aí, quando você escuta e entende a história por trás daquela música, a música já ganha outro significado, né? Sim. E uma outra relevância Uhum. para quem está ouvindo, para quem está consumindo aquele produto final, né? E isso realmente a inteligência artificial não é capaz de Uhum. produzir. Então, eu acho que também existem esses desafios éticos, né? Para além das questões jurídicas, eu acho que quando a gente fala do uso da inteligência artificial e os direitos autorais, existem todos esses desafios éticos. E eu fico pensando assim, Total. nesses artistas do passado, né, que produziram obras e que assinaram contratos, né? E aí entrando Uhum. um pouquinho aí nessa seara jurídica, numa época em que não existia inteligência artificial, né? Uhum. Como é que fica isso hoje? Porque assim, você, Rafa, que advoga nessa área específica de propriedade intelectual e direitos autorais, hoje como é que dentro de um contrato você protege um artista com Uhum. relação ao uso da inteligência artificial? Existem cláusulas específicas para isso em contrato? Como é que faz isso? Como é que é essa situação? Com certeza. É sempre bom deixar claro, né? Mas assim, a gente pode partir do conhecimento que a lei de direitos autorais é muito protetiva para o autor. Uhum. Então, a partir disso, tem lá que o que não está escrito não pode ser presumido. Então, se não tem com clareza certos usos de inteligência artificial, eu acho arriscado. Falo arriscado porque eu também não posso cravar, né? A gente ainda não tem jurisprudência. Mas eu acho arriscado você entender que é um direito que é extensivo pelo que está escrito nos contratos atuais, porque a lei é restritiva. Então, se ela não está abrindo essa possibilidade, e isso não está escrito no contrato, eu não orientaria um cliente, por exemplo, a utilizar, porque ele tem o direito de reprodução no contrato. Enfim. Mas em termos de clareza no contrato, eu já colocaria até envolvendo o direito da personalidade. Por exemplo, se não me engano, foi a Madonna
que está colocando nos contratos dela que ela não pode ser reproduzida por holograma. Que teve recentemente um show, não me lembro qual artista, mas que foi colocado como um holograma, não sei se foi do Queen ou Michael Jackson, mas teve o caso da Elis Regina, que apareceu na propaganda da Volkswagen, né? É claro que os herdeiros autorizaram, a Maria Rita, inclusive, apareceu nessa propaganda, mas quando a pessoa expressa a vontade dela, não fica a cargo dos herdeiros, né? Fica mais claro. Então, você poder colocar ali que não autoriza o uso da minha imagem, não autoriza o uso das minhas obras por inteligência artificial. Eu faço o corporativo da WGSN também, que é uma plataforma de previsão de tendência. Então, eles trazem dados sobre os estudos de qual peça de roupa, qual vai ser o futuro das emoções do consumidor, esse tipo de coisa de mercado. E aí é uma preocupação muito grande que as pessoas fazem o download dos relatórios e jogam no chat GPT para o chat GPT falar a resposta. Mas aí você está dando os meus dados, os dados da empresa, para o chat GPT. Então é muito importante colocar nesses contratos essa proibição, porque senão fica numa zona cinzenta, numa lacuna, que depois a gente vê o resultado com relação à jurisprudência e os projetos de lei que vêm aí. Mas essa parte de colocar a vedação ou autorização e os limites é muito importante. Eu vejo isso hoje como algo essencial, mas eu fico pensando nos artistas do passado, né? Você pensa, por exemplo, no Roberto Carlos, né? Assim, como é que fica, né? Porque lá atrás, quando ele assinou o contrato com as gravadoras, enfim, isso nem era algo pensado. E aí, hoje, as músicas dele sendo utilizadas, reproduzidas, e como é que fica aí a questão né, dos direitos autorais. Então, realmente, é um terreno muito nebuloso. Né? Eu vejo que a gente vai ter que ter uma inovação legislativa muito em breve, que acredito eu deva acompanhar uma tendência internacional, né, sobre Europeia, provavelmente. o tema. É europeia? Eu já imaginaria americana. Europeia. Não, porque eu acho que é claro que é difícil falar sobre tendência legislativa sob pena de errar, porque é tudo. Pode ter saído uma coisa ontem, pode ter um projeto de lei que está tramitando que vai substituir o outro, mas eu acho que existe um lobby muito grande para os americanos e que eu acho que os europeus são um pouco mais conservadores com relação a isso. E a legislação de direito autoral em países europeus é mais similar do que a americana com relação ao Brasil. A americana é common law, né? Um sistema muito distinto do nosso, acaba que não... Não, e em termos de direitos autorais, para você ver, né? Claro, não vou entrar profundamente no assunto, mas tanto o Brasil quanto a maioria dos países europeus é focado no direito de autor, então é direito autoral, e Estados Unidos é copyright, então é o direito da cópia. Então você tem um olhar diferente de quem você está protegendo. Aqui eu estou protegendo o autor, aqui eu estou protegendo a exploração, a coisa como um bem material de se explorar importantíssima. Mesmo. Isso. Rafa, uma outra pergunta, né? Se uma campanha publicitária, por exemplo, ela usa uma imagem gerada por inteligência artificial, mas essa imagem, ela copia muito o estilo, por exemplo, de determinado artista famoso. Como é que fica aí a questão dos direitos autorais? Você tem infração aí a direitos autorais numa situação como essa? Pois é, isso foi uma coisa que apareceu muito na época daquelas ilustrações do Estúdio Ghibli, né? Que ficou todo mundo, dá pra ver que é infração ou não é. Mas a coisa em si não é infração, em geral, né? Porque estilo é ideia. E ideia não tem proteção. Então, ok, temos esse princípio. Só que quando você tem um resultado que tem elementos materiais nesse estilo que foi copiado, aí você já consegue ver uma infração. Porque se eu fizer uma coisa que parece de outra pessoa, mas não tem materialidade, não tem nenhum elemento que dá para você falar que é realmente uma cópia, mas lembra o estilo, aí não é infração, porque a gente está com a mesma ideia. Mas se você bater... Porque o direito autoral parte disso, tem que estar materializado. Então, se você bater uma coisa com a outra e ver os mesmos elementos, um som ali está aplicado e pegou de uma obra desse autor, aí pegou de outra obra desse mesmo autor, aí você consegue ver a infração.
mas a cópia do estilo em si, a gente entende que é ideia, e ideia não tem proteção. Uhum. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela também é muito importante aí nessa regulamentação da inteligência artificial, ligada aos direitos autorais, né? Imagino eu. Eu fico pensando, por exemplo, muito advogado tem subido para a plataforma documentos às vezes de cliente, por exemplo, né? E pede a Aham. inteligência artificial para fazer uma análise, ou até mesmo um cotejo entre um contrato e outro. Ah, o que Uhum. mudou desse contrato para esse outro contrato? Só que você tem dados ali, às vezes dados sensíveis, Sim. do cliente, por exemplo. E Uhum. quando você joga essa informação, por exemplo, de um contrato na inteligência artificial, você estaria autorizando a inteligência artificial a divulgar esses dados? A inteligência artificial poderia ser considerado, por exemplo, um terceiro para quem eu estaria divulgando esses dados? Imagina que eu tenho, sei lá, uma cláusula de confidencialidade nesse contrato. E aí eu vou, né, Uhum. subir esse contrato para a plataforma para poder fazer Uhum. uma leitura, uma análise entre um contrato e outro. Como que fica essa situação? Nós também não temos nenhuma legislação quanto a Uhum. isso? Olha, LGPD não é tanto a minha praia, Uhum. mas o que eu tenho visto tem que tirar os dados da primeira coisa, pelo amor de Deus, tirem os dados, porque parece uma coisa boba, mas teve um dia que eu estava usando uma ferramenta aqui de tradução, ela me entregou o nome de uma empresa que não estava no meu texto. Sim, eu acho que deve ser da empresa utilizar tanto que Uhum. aquilo foi ficando no acervo, foi treinando aquela inteligência artificial que apareceu no meu texto, sem eu ter colocado. Olha só. Então, é bom ter esse cuidado, né? Eu não entendo, eu não sei até que ponto a inteligência artificial é um terceiro legítimo a receber esses dados, como, por exemplo, a gente tem lá, claro que você vai ter que repassar os dados pessoais para um contador, para alguém que Sim. que trabalha na empresa, né? Os prepostos e tal. Só que, interrogação, a inteligência artificial é legítima a receber esses Pois então, dados? eu acho que até isso agora deveria estar numa cláusula de confidencialidade, por exemplo, num Com certeza. contrato. Essa questão da proibição ou da limitação quanto ao uso da inteligência artificial. Realmente a gente vai ter que repensar, Uhum. reprogramar toda a nossa atuação na Total. advocacia, né, a partir do uso da inteligência artificial. Uma outra questão também ligada aí a um pouco aos direitos autorais, essa questão das fake news, né? Que isso pode, assim, levar um candidato a ganhar ou a perder uma eleição. E aí uma Uhum. inteligência artificial ela pode criar um comentário, ou ela Uhum. pode criar, imitando até a voz, né? Do, Com do, do certeza. candidato e criar uma fake news que vai gerar uma série de consequências. Como é que Uhum. fica a responsabilidade da plataforma por isso? Ou a responsabilidade seria exclusiva do usuário? Você já viu alguma coisa nesse sentido? Foi bom. E você comentou mais cedo sobre essa coisa dos vídeos, né? O deepfake. É uma Isso, coisa que eu acho que é realmente muito preocupante. É claro que é um temor, né? Mas a gente já viu notícias de, por exemplo, que o pessoal da escola, os meninos tirando a roupa das meninas por meio da inteligência artificial. Então, assim, coisa isso. muito, 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 muito Absurdo. grave. E vai chegando a época de eleição, meu Deus, vale tudo, que não vale tudo, porque existe lei, a lei está aí, a gente tem Uhum. dispositivos para proteger e para se aplicar, ainda que eles não, ainda que tenha lacunas, né? Existem coisas que são aplicáveis sim, mas eu entendo que vai caminhar no sentido da responsabilidade sim da plataforma, porque é claro que né? Já temos um indício, mas eu vejo esse julgado do empresário que foi vinculado às bets de uma forma ofensiva e tal, e Uhum. responsabilizando a plataforma. E, cara, analisando bem, talvez seja até muito direto, mas eu entendo que é um risco da atividade dessa plataforma. Então, como é que ela vai se eximir sobre esses resultados? Ela, por mais que Sim, o concordo. lobby defenda que é difícil ter controle, mas é ônus e bônus. Então, a sua atividade é essa. Você quer o Isso. bônus e não quer o ônus? E Eu por mais que ela acho que preveja nos termos e condições alguma regra em sentido contrário, essa regra não vai poder se sobrepor à própria legislação, né, é interna sobre, hierarquia, né? exato, Então, hierarquia das não tem como normas. você falar uma coisa, contrariar a lei.
Então, é claro que é uma discussão, por mais que ela vai ficar nebulosa, porque são agentes muito relevantes na discussão. Então, claro que vai trazer uma argumentação, defendendo, com certeza, advogados muito competentes vão fazer, então a gente vai ficar até um pouco em dúvida, mas analisando agora, eu acho que é uma responsabilidade objetiva, é um risco do negócio, e esse primeiro julgado já dá esse sabor de responsabilização, que eu acho que faz sentido, sim. Uhum, concordo. Rafa, para a gente finalizar, diante de todos esses desafios, de todas essas lacunas, né, que nós comentamos aqui, que dica você daria aí para um advogado, né, que pretende atuar na área de direitos autorais, propriedade intelectual? Quais são os desafios que você considera assim mais relevantes, tanto éticos quanto jurídicos, para o advogado que pretende atuar na área de direitos autorais hoje? Uhum. Eu acho que de desafio existe um momento. Eu sempre falo isso, que a gente está num momento de construção. Então, o que vai ser do futuro é o que a gente está fazendo agora. É claro que essa é uma frase super. Ah, é sempre isso. Sim, é sempre isso. Mas agora que está saindo a legislação, agora que a gente está criando esses costumes, então está sendo realmente agora. É, o que eu incentivo é, claro que a gente nunca pode escolher pelos nossos clientes, mas eu sempre gosto de trazer esse olhar ético também. De, por exemplo, o cliente vem, Rafa, posso utilizar tal coisa, qual é o risco e tal, eu não estou querendo pegar autorização, não estou querendo pagar, se eu jogar na inteligência artificial, como é que eu faço? Existe um trabalho educacional também, porque é claro que ele pode jogar, vai sair de graça, ou ele vai sair na mensalidade que ele paga na inteligência artificial. Mas será que não faz mais sentido, né? Olha, é uma coisa. Existe uma subjetividade tão grande, você não acha que faz sentido contratar um artista, que isso não é trabalho de advogado, mas é um trabalho de cidadão. Sim, sim. Eu acho legal de trazer essa outra perspectiva de, quem sabe se você contratar a pessoa. Eu acho que traz uma relevância, um respeito muito maior para a sua empresa, porque quem é acostumado com inteligência artificial vai dar para ver, e tem essa discussão, né? A gente não sabe, não tem jurisprudência para te falar com certeza o que é, o que não é. Isso. E você ser muito prático, porque tá um desafio. Se a gente ficar mirabolando muito, não vai chegar a lugar nenhum. Então, você ver e procurar se inteirar com o que está vindo e conseguir adiantar os riscos vai ser uma coisa muito construtiva. O seu cliente vai agradecer. E é um nicho de mercado fantástico, né? Para quem está iniciando aí na advocacia. Muito bacana. Suspeita. Muito bacana. Rafa, eu queria te agradecer demais. Foi um prazer enorme conversar com você essa noite. Eu aprendi muito sobre direitos autorais, sobre inteligência artificial. Eu espero que a gente marque em breve aí um outro bate-papo, porque eu acho que ainda tem muita água aí para rolar nessa Nossa! Né? Eu acho que daqui a alguns meses você já vai trazer outras informações. Lembra que eu falei? Legislação. Esquece, né? Já mudou, já avançou, porque realmente é um tema que está em constante mutação. Um tema importantíssimo e foi assim um prazer enorme. Então eu queria te agradecer mais uma vez em meu nome, em nome do Fernando, do Instituto de Direito Real, dizer que as portas estão abertas aí para uma nova conversa, numa outra oportunidade. Agradecer o pessoal aí, né, que estava nos assistindo essa noite. Foi um prazer enorme, viu? Muito, muito obrigada mesmo. Boa noite. Eu que te agradeço, Betânia. Um prazer estar aqui com vocês, Instituto de Direito Real, uma marca que eu registrei. Então, meu xodózinho, que vocês são meus professores, estou nessa construção junto também. Trabalho maravilhoso, vocês estão de parabéns. Obrigada pelo convite, viu? Obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.